Saudações, pessoal! Mais uma vez com Abel Eduardo Munlane no canal Amor Operacional. Estamos aqui na terceira aula de introdução à programação. Hoje vamos falar sobre o fluxograma. Vamos poder colocar alguns algoritmos usando o nosso fluxograma, como também vamos aprender as estruturas de decisão, atribuição, início e fim do nosso programa. Então, para fazer o download do software que vamos usar, que é o Draw.io, é entrar no site www.diagrams.net. Eu disse ponto, isso é em inglês, vamos dizer .net. Ok, .net. Então, fazemos o download, fazemos um clique aqui no download, então ele vai abrir uma página, que esse é o nosso GitHub. Daí, nós vamos fazer o download. Mas o que nós precisamos saber? Caso o pessoal esteja a usar uma plataforma diferente do Windows, é bom eu fazer entender que o Draw.io também tem para o macOS, também tem para o Linux e também tem para o Google Chrome OS. Então, para o Windows, só vamos ter as versões com instalador e sem instalador. Para o macOS temos uma versão universal e para o Linux temos a instalação usando um ficheiro deb, podemos usar o Snap e podemos ter um AppImage ou RPM. E para o Google Chrome OS tem um instalador que você vai instalar. Mas para as versões que eu tenho acesso, aquelas que eu posso usar pelas ferramentas que eu tenho, é só para o Windows, para o Mac e para o Linux. Caso haja algum problema ou alguém está usando uma plataforma diferente e acha que não está a conseguir fazer a instalação, pode entrar em contato, pode colocar nos comentários que precisa de um vídeo para ver como instala-se e por aí. Mas nós vamos fazer a instalação desta versão, essa versão com instalador para o Windows, embora tenha esta. Quem quiser também pode baixar esta e sempre executar sem instalador. Então clico nesse Draw.io, o primeiro, e posso iniciar a instalação. Mas eu já baixei, então não vou iniciar, vou cancelar a instalação. Depois de terminar a instalação, nós devemos localizar onde está o ficheiro. No meu caso está na pasta de Programs. Então eu clico para instalar. Eu acho que ficou preto aí, mas ele me abriu a parte a pedir consentimento para eu poder instalar. Então eu vou aceitar. Depois de aceitar, ele vai abrir essa janela. Não precisamos de mudar a pasta, vamos deixar como padrão e vamos instalar. Então, depois de instalar, ele vai ter um checkbox e ele já marcou. Nós vamos desmarcar e vamos concluir. Agora, como abrir no software? Vamos clicar no Windows, ele já aparece aqui, mas nem sempre estará aqui, então é melhor saber que o nome é o Draw.io. Se eu for escrever Draw.io, ele vai mostrar o software e eu vou clicar para abrir. Aberto o software, nós vamos criar um novo diagrama, embora tenha uma outra opção, para caso nós tenhamos projetos já gravados. Mas como ainda não temos nenhum projeto gravado, vamos criar um novo diagrama. Existem várias categorias que podem ser usadas desse software, mas nós vamos usar apenas para fluxograma. Então vamos abrir um diagrama em branco e já estamos aqui. Aqui vamos entender cada figura, como é que ela funciona e como ela funciona. Então, inicialmente temos este, é um eclipse, e como também pode-se usar este retângulo com curvas, é esse rounded rectangle, ou seja, tipo um retângulo rodeado, algo assim. Mas, embora tenha essas duas formas, nós vamos usar uma delas. Esta aqui representa o início de um programa, como também esta. Mas nós vamos usar esta aqui. Esta aqui vamos descartar. E temos também, além de início, ela também significa fim. O início e o fim. Então vamos ter aqui o fim. Deixa eu aumentar o tamanho dessa letra para
para nós com problemas de visão, que usamos óculos e tal. Então, vamos ter algo assim. Então, vamos ter um início e um fim. Então, sempre que formos criar um programa, é intrínseco que haja um início e um fim. Sempre. E, além disto, tem uma outra, que é um retângulo, que é usado para atribuição de valores. Por exemplo, eu posso criar uma variável A, e se eu fizer isto, eu estou a atribuir um valor na variável A. Este pequeno símbolo que coloquei aqui, eu gostaria que fosse uma seta. Porém, não tenho essa facilidade de fazer aqui, então deixei dessa forma. Imaginem que sendo uma seta, ok? Então, isso quer dizer que o valor 12 foi atribuído à variável A. Como também posso atribuir a vários, posso colocar aqui também para outra variável, 13, quer dizer, eu posso colocar para várias variáveis dentro do mesmo retângulo. Assim, eu atribuo também um valor para 13 para a variável B. Ok. E também temos uma outra, que é esta, que serve para impressão de valores. Eu posso, por exemplo, aqui escrever olá. Então, isso deve aparecer na tela. Vamos escrever aqui olá, mundo operacional. Podemos fazer uma mensagem um pouco melhor. Subscribe on my channel. Então, o pessoal pode se inscrever no canal desde já, compartilhar e tudo mais. Seria de muita, quis dizer, ajuda. E é isso. Não quer dizer, esta serve para a impressão de valores na tela. Vamos deixar esse nosso olá. E então também temos uma outra figura que serve para decisão. Mas o que nós devemos saber sobre essa estrutura é que ela trabalha com valores lógicos. Ele vai avaliar uma expressão lógica e vai atribuir se o valor é verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu colocar 1 igual a 1, o valor que ele tem que dar aqui, ele deve ver se essa expressão lógica é verdadeira ou falsa. Depois disso, ele deve, então, ter dois caminhos. Qual é o caminho da verdade? Acho que é bíblico isso. E o caminho falso. Mas atenção, ele já tem dois caminhos, mas esses caminhos devemos colocar uma pequena mensagem para sabermos onde é verdade, onde é falso. Podemos escrever aqui falso e aqui podemos escrever verdade, caminho da verdade. Então, já sabes que vai seguir esse caminho, se for falso, vai seguir esse caminho, caso seja verdadeira expressão. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Vamos usar essas variáveis quando já temos valor A e B. Se eu coloco aqui A é maior que B, ele deve me dizer se esse valor é verdadeiro ou falso. Será que A é maior que B nessas condições em que A é 12 e B é 13? Não. Então ele vai para este caminho falso. Ele vai seguir esse caminho. Alright? Ok. Agora, se eu fizesse o contrário, em que o B é o maior, então ele vai pegar o caminho da verdade. Sigam a verdade, irmãos. Enfim. Então, depois disso, qual é a outra figura que nós devemos conhecer? Temos que conhecer esta figura. Embora não seja a única para atribuição de valores, vamos aprender esta. Essa minha aula vai ser assim mesmo. Então, o que é atribuição de valores? Aliás, não é assim, vamos atribuir valores, mas esses valores serão dados pelo teclado. Quer dizer, tem que existir um humano ou uma máquina a interagir. Nesse caso, vamos chamar de utilizador que vai introduzir um valor pelo teclado. Neste caso, se eu fizer assim, A, quer dizer, a variável A vai receber um valor pelo teclado. Como também eu posso definir várias variáveis aqui. Posso ter B, depois C, até N variáveis. Quer dizer, todas essas variáveis teriam que receber um valor pelo teclado. Alright? Então, com essas poucas figuras que mostramos até então, são suficientes para nós criarmos nosso primeiro programa.
o nosso primeiro programa vai consistir vai receber dois valores na variável A e B, depois vai ter que fazer a soma destes valores e imprimir na tela. Então, vamos começar a fazer esse programa. Então, antes de começar a fazer um programa, há necessidade de fazer uma descrição textual. Então, é por isso que vamos ter que fazer nossa descrição textual. Eu já havia feito aqui uma pequena descrição textual, que é deve-se iniciar o programa. Depois disso, temos que atribuir um valor à variável A e o outro à variável B. Depois disso, devemos somar A e B numa variável soma, ou seja, temos que atribuir a soma de A e B numa variável chamada soma. Depois disso, devemos imprimir o valor da variável soma e terminamos o programa. Então, é essa a ideia que vamos seguir. Deixa eu abrir dessa forma para facilitar a nossa modelagem do problema. Ok, vamos começar com o nosso programa. Como já havia dito que é intrínseco e tem um início, então vamos ter um início. Podemos escrever aqui início. Então, depois de iniciar o programa, devemos atribuir um valor à variável A e o outro à variável B. Ok, então este aqui é usado para atribuição de valores. Eu acho que não havia explicado isso aqui. Mas ok, sim, já havia explicado sim. Então, este serve para atribuição de valores. Então, quer dizer, vamos atribuir um valor à variável A. E neste caso, eu vou atribuir o que valor? Vou atribuir o valor 12, só como exemplo. E também vou atribuir o valor B, um valor na variável B. E vou colocar 23. Ok. Então, depois disso, temos que somar os dois valores, A e B, e vamos colocar na variável soma. Então, podemos ter fazer neste aqui. Vamos fazer aqui mesmo para ficar mais simples. Então, vamos ter que ter uma nova variável soma, que vai receber A mais B. Deixa eu melhorar a visualização disso, porque está horrível. Ok, será algo assim. Então, depois de receber o valor de A e receber o valor de B, então ele deve colocar esse valor na variável soma. Depois disso, ele deve fazer o quê? Imprimir o valor. Para a impressão dos valores, nós usamos isto. E como é uma variável, só precisamos de colocar a variável que é a variável soma. Ok, então depois disso nós sabemos que se terminamos, nosso programa terminou, então devemos ter aqui uma figura que simboliza o fim do programa. Mas o que fizemos até agora, não podemos considerar um fluxograma pelo simples fato de não existirem caminhos que conectam cada figura para assim podermos trafegar. Então, devemos conectar os caminhos para sabermos como o programa começa e por qual caminho seguir. Embora até agora só tenhamos um caminho. Vamos a isso. Quer dizer, conectamos este e devemos conectar este. Então, e por fim, devemos conectar este. Conectei errado. Então, devemos conectar este, que será assim. Alright. Então, vamos ver. Inicia o programa. Recebe o valor então A recebe 12, B recebe 23, então soma, recebe a soma de A e B, depois imprime a variável soma e termina o programa. E essa ideia, eu vejo que muita gente pode não entender muito bem como é que isso funciona, então eu vou colocar isso num programa para mostrar qual seria o comportamento disto. E eu vou usar um editor inteligente, o meu IDE, que é o Dev C++, e vou usar a linguagem de programação C para demonstrar esse pequeno exemplo, que eu vou executar e ele deve me dar o resultado disto. Quer dizer, naquela última figura, que é esta, que é soma, então ele abre essa janela aqui e imprime o valor 35. Alright? Então,
é mais ou menos assim como isto irá se comportar numa linguagem de programação de verdade. Enfim, pessoal, esta coisa aqui não precisam decorar, não precisam saber. Isto é só uma ferramenta que eu estou a usar para poder explicar, para não estarmos aí perdidos. O que é isso? Por que estamos a fazer? Era só para demonstrar. Alright, vamos ter um curso de programação em C. Então, fiquem calmos, vamos saber aqui. Então, é assim como ele funciona. E então, podemos melhorar nosso programa para fazer uma coisa um pouco diferente. Agora, vamos fazer assim. Do que o nosso programa receber valores pré-definidos pelo programador, vamos fazer com que um humano ou qualquer coisa possa introduzir esses valores logo que for executado o programa. Que tal? Neste caso, nós podemos tirar esses valores, teremos apenas soma de A e B. Um segundo, desculpa. Pessoal, desculpa. Vamos continuar. Havia me ligado. Enfim, aqui vamos melhorar nosso programa para que esses valores possam ser recebidos aliás, esses valores possam ser definidos através do teclado por um utilizador. Então vamos melhorar nosso programa. Quer dizer, antes disso tudo, podemos colocar aqui esta figura que serve para a recepção de valores pelo teclado. Então ele vai ter que receber o valor a variável, vai ter que colocar o valor na variável A e outro valor na variável B. Alright, então vamos puxar um pouco isso para cá, só para ter um espacinho aqui melhor. Então vamos aqui colocar o caminho que vai fazer isto e então vai fazer isto. Então ele recebe o valor pelo teclado, daí ele faz a soma e depois da soma termina o programa. Essa é a nova ideia. Então, que seria mais ou menos fazer isto aqui. Será mais ou menos isto. Ele vai receber dois valores e depois imprimir. Like this one. Então eu poderia, por exemplo, definir que quero 120 e 298. E então ele vai imprimir o resultado da soma, que é 418. Então é mais ou menos isto que está acontecendo aqui. Recebe o valor, aliás, recebe um valor para a variável A e outro valor para a variável B. Depois faz a soma e depois imprime a soma. Espero que tenham entendido como funciona isso. E então vamos melhorar nosso programa para a versão 3. A versão 3 seria o quê? Vamos fazer assim. Se a soma for par, ele deve imprimir OK. E se a soma for ímpar, ou caso contrário nesse caso, ele vai imprimir NO. E qual é o conceito? Como eu posso fazer isso? Como eu posso pensar numa solução para saber se esse número é par ou ímpar? Não sou matemático, mas tenho umas ideias básicas de como podemos fazer isso. Nós sabemos que um número é par se é divisível por 2. E é ímpar se não for divisível por 2. Então, o número 3, por exemplo, o número 3, que é a composição de 2 mais 1, quer dizer que ele deve ser divisível por 2, ou seja, a sua divisão não deve gerar uma parte decimal. Ou seja, se eu dividisse isso, teria aqui 2 dividido por 2 e 1 sobre 2. Embora aqui dê 1, aqui vai dar 0,5. Então, nós podemos saber logo que esse número não é par. Então, o que nós podemos fazer numa linguagem de programação para esse problema? É simples, nós podemos usar o resto de divisão do número. Porque nós sabemos que, então, se eu fizer o resto de divisão de 3 por 2, vai me dar 1, o resto de divisão. E como é que é simbolizado? É através do porcentos ou desse símbolo chamado mod. Então, isso vai dar o resto de divisão. Por exemplo, se for anotar, é possível dividir por 2, mas não é divisível por 1, como vocês ver aqui, nessa soma de 2 mais 1. Então, o resto de divisão de 3 seria então o 1, que é o resto dessa divisão inteira. Então, restaria 1.
Então é por isso que o resto de divisão de 3 por 2 é 1. E qual seria o resto de divisão de 4? 4 é a mesma coisa se nós escrevermos 2 mais 2 dividido por 2, que seria 2 dividido por 2 mais 2 dividido por 2. Portanto, não tem nem, o resto é 0. Então, quer dizer, o resto da divisão seria 0. Ou seja, todos os números pares têm como resto de divisão 0. Então, já sabemos como é que esse número, como podemos definir se esse número é par ou ímpar. Então, vamos usar esse conhecimento para fazermos essa segunda parte do nosso programa, que é se o número, se a soma for par, ele vai imprimir OK, e se for ímpar, vai imprimir NO. Então, vamos ter que usar esse diamond ou diamante para a estrutura de decisão, como já havíamos dito antes, que seria, vamos colocar aqui, então, depois dele fazer a soma, ele só precisa de fazer assim, soma porcentos 2, ou podemos usar mod, mas eu vou usar porcentos 2, se for igual a 0, ele deve imprimir OK. Então, podemos aqui melhorar nosso programinha para fazer coisas um pouco melhores. Vamos tirar isto. Então, ele vai ter, depois de somar, ele deve verificar que é através desta estrutura. Se for par, ele deve seguir um caminho, e se for ímpar, deve seguir outro caminho. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Então, teríamos isto aqui assim. E não vamos esquecer sempre de colocar as mensagens. Aqui, falso. E aqui, verdade. Então, e se for verdade, vamos aproveitar essa figura. Se for verdade, ele deve imprimir OK. E se for falso, vamos usar de novo essa figura para impressão. Então, ele vai imprimir aqui NO. E, como estamos a ver, todos os programas, depois de terminar a sua tarefa, devem ter, então, uma figura que mostra o fim do nosso objetivo, tarefa, blá blá. Então, vamos ter isto. Deixa eu setar aqui. E vamos ter também deste lado caminho que conecta aqui. Então, teríamos algo desse tipo. Deixa eu colocar um pouco assim. Não fica mais bonito como tá, mas é só para caber nessa nossa linha. Então, teríamos algo desse tipo. OK, seria assim. O início do programa, ele recebe os valores pelo teclado de A e B, faz a soma dos valores. O valor, a soma, quer dizer, a soma é ímpar, então ele vai imprimir NO. A soma é par, ele vai imprimir OK. E termina o programa. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula vamos ver estrutura de repetição e outras tarefas. Vamos dar novos exercícios. E nessa mesma aula, na descrição, terá o link de onde baixar o Draw.io. E mais do que isso, também vamos ter o nosso TPC para poderem mandar no e-mail, que também estará na descrição. Obrigado por tudo. Subscrevam-se no canal, coloquem like, comentem, deixem críticas. Moçambique, we on!